Graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que honra e que alegria estar participando dessa festa tão poderosa, além de bonita, amém? Vocês estão de parabéns, por ter respondido a Deus. Você é a nossa parte do verbo da vida nessa cidade, amém? Posso dar testemunho da alegria do coração do apóstolo Guto, Sueli e toda a diretoria do Ministério Verbo da Vida, em saber do que vocês estão fazendo aqui, como igreja, como escola. Vocês têm plantado alguns ministros muito bons daqui, têm ido para lá, e eu perguntei para o pastor: você tem expectativa que eles voltem? E ele disse: eu já sei que eles não voltam. Mas estão fazendo muito bem, amém? Tem servido a gente lá no ministério, promovendo essa visão que Deus confiou inicialmente ao casal pastor Bundy Jen. Ele já está reservado na glória, Mama Jen está em plena atividade, e hoje o apóstolo Guto está à frente e posso dar testemunho. É a mesma coisa, amém? A mesma fé, o mesmo amor, os mesmos valores, e nós acreditamos, isso está distribuído aqui. Vocês fazem parte dessa mesma árvore, dessa mesma visão, amém? Então, obrigado, pastor, pelo privilégio da gente vir conhecer essa parte. Janaína já conhecia, eu não conhecia. Ela já tinha feito comentários excelentes do trabalho que vocês estão realizando. E poder vir para participar de um momento como esse, eu considero determinados encontros que Deus tem propósito. Tá? O seu celular, tá não. Deus tem propósito. Amém. Glória a Deus. Deus tem propósito em determinados encontros, né? Para selar coisas. Eu acredito que 10 anos, uma década, talvez você diga: mas Deus é eterno, né? Os anos não contam para Deus, mas contam para a gente. E se a gente é importante para Deus, amém? Você já viu como a gente faz aniversário de criança de 1 ano? Amém. Eles não sabem nem o que está acontecendo, mas os pais estão lá investindo e fazendo caras e bocas. Amém? Por quê? Não faz parte do seu contexto. É uma festa infantil demais para um adulto. Mas por que o pai se sujeita? Diga: porque dá importância. Amém? Deus dá importância às nossas vidas. Coisas que parecem simples para Deus, deixa de ser simples e passa a ser importante porque nós estamos inseridos. Então Deus, Ele tem uma forma, né? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa chegada a Deus, eu sei que é uma atitude, mas é também cumprimento de etapas que promove encontros. Essa não é a minha mensagem, mas só para você ficar com expectativa nesses dias de aniversário, que corresponde a esse mês. Não é só esse dia, mas esse mês vocês estão elegeram para celebrar, né, o aniversário de 10 anos. E eu queria mesmo que vocês estivessem com uma expectativa, que nesse encontro Deus tem intenção de deixar coisas, de inaugurar coisas, de iniciar coisas. Amém? A Bíblia diz para... um exemplo que a gente tem de fé, de relacionamento de fé, é o que nós seguimos, Abraão. E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Você vê Deus tendo esse encontro, né, forte, que marcou, comunicou uma verdade, e fé pega o que foi dito e vivifica pela confissão todos os dias. Não é Deus que fala todos os dias, é você que fala todos os dias o que Deus disse.
Isso é fé. Amém? Medo quer, Deus, fala de novo, confirma, Senhor. Não. Fé acredita no que foi dito, ao ponto de repetir de novo todos os dias, porque você acredita que aquele que fez a promessa é fiel. Deus não precisa se manifestar todo dia, Deus não precisa falar todo dia. Ele dá uma fala, ele dá um comando, assim será a tua descendência. Agora é comigo, assim será a minha descendência. Assim será a minha descendência. Deus disse, assim será a minha descendência. Oh, aleluia! Passou um período, eu vou chamar aqui de 10 anos, né? Só para exemplificar. Quando ele cumpriu aquela tarefa, saiu da terra, do meio da tua parentela, percorreu todo aquele caminho. Quando ele cruzou a linha, né, a medida cheia da obediência, diz que Deus se manifestou de novo. Amém? Ele não se manifestou de novo só para dizer, tu conseguiu. Ele não se manifestou dizendo, tu agora volta. Não, ele se manifestou para ampliar. Amém? Ele disse, você cumpriu a primeira etapa que era sair. Agora, olha para as dimensões. Eu vi você falando sobre, né, que foi dito aqui, não sei se foi por qual dos dois, que entende que dessa cidade, outros lugares vão ser alcançados. Nesse encontro, Deus está querendo dizer, bom aqui, alcançou, mas fica atento para olhar para um lado, olhar para outro, olhar em todas as direções daquilo que Deus está querendo introduzir. Agora deixa eu te dar uma boa notícia, porque às vezes a gente erra, né? Quando a gente escuta uma palavra, a gente olha para a liderança, para o pastor e fica com expectativa, o que vai acontecer com ele, né? Ei, Deus deu uma palavra para o pastor. Eu tenho um entendimento. O que Deus intenciona aumentar na igreja, Ele intenciona aumentar na nossa vida. Amém. Então não é a denominação que Deus tem em vista de inaugurar uma nova etapa. É na vida das pessoas que Deus ligou a essa visão. Deus tem uma visão, Deus compartilhou essa visão. Faz 10 anos que essa visão está em movimento. E olha o resultado. Amém? Eu ouvi do começo aqui poucas pessoas. Olha o resultado. Quase 160 alunos do Rema. Olha o resultado. Amém? E eu te garanto, Deus não quer só que o Verbo da Vida faça festa. Olha a igreja de Arujá como está abençoada. Não, 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 não. Amém. Oh, aleluia. A igreja de Arujá não é esse prédio, não. Amém. A igreja de Arujá é você. Amém. Aleluia. Deus usa o prédio apenas para ser o outdoor da propaganda. É isso que eu quero fazer na vida de vocês. O que aumenta na igreja, aumenta na tua vida. Então, nesse encontro, Deus vai compartilhar coisas. Fique pronto. Ei, não é só para manter, não. Aumento. Deus vai trazer um aumento na tua visão. Você vai receber uma coragem, uma ousadia, uma percepção. E você vai querer ir mais longe. Aleluia. Você vai avançar, você vai progredir no que diz o contexto da sua vida. Agora você precisa crer. Amém? Você precisa se levantar. E é mais ou menos sobre isso que eu queria estar falando hoje à noite. Nós vamos fazer uma manutenção, né, no nosso crer. Que faz importante a gente avaliar. A Bíblia diz, por exemplo, examine a você mesmo para ver se realmente você está na fé. Relacionamento com Deus, esses passos, esses encontros, essas oportunidades da nossa resposta, elas precisam estarem no nível certo, na temperatura certa. E eu quero fazer o papel aqui do teu irmão mais velho, amém? E te dar alguns conselhos, aferir algumas coisas, porque você não vai ser reprovado, amém? Você não vai repetir ano não, amém? Você vai ser aprovado no plano que Deus tem para a tua vida, que eu te digo, é maravilhoso e vai deixar você muito feliz. Ei, é bom admirar o que Deus tem na vida dos outros, isso é até uma evidência de humildade.
mas não ao ponto de desconsiderar o que Deus tem na tua vida. Porque o que Deus tem na tua vida é lindo, é bonito, é grande. Aleluia. Tem uma frase que eu estou repetindo, se você já ouviu, vai ouvir de novo. Amém. Porque eu estou com raiva do diabo. Amém. O diabo está escravizando pessoas. O diabo está mantendo as pessoas na condição de escravo, né? A gente não conviveu com isso, graças a Deus, fica a história, e nos relatos dizem, né, que escravo bom é escravo de cabeça baixa. Ou seja, o escravo que tinha a cabeça para pedir explicação, justificativa, esse escravo não era bom não. Então ele levava a castigos para tirar essa ousadia, tirar, né, essa expectativa, e eles só paravam de serem castigados quando eles se rendiam e baixavam a cabeça, ou seja, sou escravo. Agora, de quem esse senhor dos escravos aprendeu? Do mestre da escravidão, que é Satanás. Satanás não gosta de ninguém com a cabeça erguida, não. Satanás não gosta de ninguém animado sobre o futuro, não. Ele quer tirar o brilho, ele quer tirar a intensidade, ele quer que a gente baixe a cabeça e apenas sobreviva. Tem uma oração que a maioria das pessoas fazem, e apesar de parecer piedosa, não é a perfeita, não. Elas terminam o dia e oram: Pai, muito obrigado porque escapei. Amém? Como se a vida fosse só para escapar. Não, a gente está aqui para dominar. Lembra do padrão original, domine. Amém? Ninguém está de favor de terceiros, não. Deus é quem nos favoreceu, nos elevando a essa posição. Deus nos colocou numa posição de domínio. Amém? Tenha domínio. Amém? Multiplique, né? Essa é a expectativa de Deus naquilo que Ele tem confiado às nossas vidas. Então nós precisamos mesmo estar com essa responsabilidade de fazer essa averiguação. A Bíblia diz: examine a você mesmo, se realmente você está na fé. Me veio hoje o exemplo, né? A fé, ela tem um grito. E eu queria que você averiguasse por essas referências que eu vou te dar hoje aqui. Quando a fé não está em operação, não está ativa, ela não está sendo utilizada, há características no comportamento, na forma de responder. E eu queria te levar para Números, para a gente olhar como Deus observa os comportamentos, e por esses comportamentos a gente poder fazer uma medição, já que a Bíblia diz que a gente deve examinar para ver se realmente a gente está na fé. Estar na fé não é só estar numa igreja. Estar na fé não é ter feito uma decisão por Deus, né, de ter uma vida piedosa, eclesiástica, religiosa, e que a gente tomou aquela decisão que foi um passo de fé, mas depois se apagou sem mais uma voz de fé, um grito de fé, um posicionamento de fé. E parece que as pessoas descansam nesse entendimento. Eu já fiz a minha parte, eu vim para Deus, eu agora estou aqui, agora é com Deus. Se eu não estou sendo abençoado, é porque Deus não tem plano na minha vida, é porque Deus não está querendo, é porque eu estou no tempo da prova. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus nunca pensou prova para a vida toda. Você está comigo? Se está demorando muito, eu te digo, pode não ser prova, pode ser uma consequência. Uma consequência de não ter crido, uma consequência de não ter tomado o posicionamento. Deus não pensa em prova para a vida toda. Você está comigo? São pontuais. Resiste ao diabo firme na fé, ele foge. Jesus mesmo viveu essa experiência diante dos nossos olhos. Transforma essas pedras em pães, está escrito. Resolveu? Não. Pula daqui, está escrito. Você percebe que a tentação ela pode ter uma duração,
Mas se você resistir firme na fé, aquilo recua. Amém? E depois que a tentação recuou, quem apareceu? Foi uma troca de personagem, demônio por anjos. Amém? Os anjos de Deus vieram e serviram. E esse servir dos anjos é a assistência, é a resposta, é a força, é a capacidade, é a coragem. Não é comum ser provado a vida toda. Sempre na prova, sempre na prova. Já deixou de ser prova, é uma consequência. Você está comigo? Mas nós vamos aprender isso aqui. Olha o que diz. Números capítulo 13, nós vamos ler o versículo 25, porque nós estamos examinando. Ninguém vai ficar para trás, a gente não vai perder. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei! Amém? É esse grito aqui que a gente vai examinar. Amém? Você percebe que aquele grupo foram 12 enviados em uma missão. Não era para saber se eles iam conseguir ou não, porque sobre conseguir ou não, Deus já tinha dito que estava dando para eles. Era só uma questão de estratégia. Você está comigo? Não era para saber se eles iam conseguir ou não. Já tinha uma promessa, já tinha uma palavra. Já tinha uma instrução da parte de Deus, da vontade dele. Mas em vez de eles servirem ao propósito de perceber quais são as estratégias, fazer uma leitura, para a tomada de posse, eles supervalorizaram as circunstâncias e mapearam bem direitinho. Né? Os filhos de Anak são gigantes, são dificuldades grandes. Aquela região ali está dominada por essa área, essa aqui está dominada por essa área, aquilo está dominado por essa área. E na continuidade do relato, eles chegaram a dizer que eles eram insignificantes diante da grande circunstância. E disse que todo o povo chorou. Eu te pergunto, isso é fé? Quando você tem um relato que só produz desânimo, que quem escuta fica desanimado também, e até desesperado, a gente precisa ter cuidado do que a gente está relatando. Você está comigo? Porque às vezes o nosso contexto é outro, e por ser outro a gente não identifica os mesmos elementos. Às vezes a gente está justificando a economia, a gente está justificando o desemprego, a gente está justificando as dificuldades, as enfermidades, as fragilidades, e a gente tem isso de uma forma tão bem estudada. Você está comigo? Observada de forma detalhada. É uma das definições para preocupação, é olhar com detalhe as coisas. Então, às vezes, a gente olha com tanto detalhes que aquilo produz uma mensagem tão forte. Você já percebe que uma pessoa preocupada, ela está muito focada em pensar e repensar. Às vezes ela pensa várias vezes o problema.
Você está comigo? Ao ponto que fica tomado de um sentimento, né, de medo, de desespero, de angústia. Isso é o quê? O resultado de estar esmiuçando de forma detalhada. Isso é o que leva pessoas à preocupação, que é o oposto da fé. Mas quando Josué e Caleb perceberam, essa fala não está boa. Essa fala não está boa, essa fala não está contribuindo. Não foi para isso que a gente foi enviado, isso está comprometendo. Se Deus já disse que Ele tinha dado. Não é uma questão se vamos conseguir ou não, isso é certo que vamos conseguir. Então, para ele interromper aquela incredulidade, aquela narração, ele deu um grito. Ei! Está assim na Bíblia, amém? Ei, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui para te dizer, você precisa examinar qual é a tendência que tem ficado evidente no teu comportamento. É essa que tem olhado as situações de forma esquadrinhado, repensado sobre e está gerando em você uma tristeza, um desânimo. Quando eu ensino sobre fé, eu digo, dá para identificar o que está diante da nossa atenção. Porque às vezes erramos, a gente faz o básico, a gente tem uma Bíblia e tem ela na mão. Às vezes até fazemos declarações religiosas como essa é minha Bíblia, eu amo a palavra de Deus. São declarações que deixam a gente confortável em uma avaliação piedosa. Mas é possível identificar o que você está dando atenção. Aí eu pergunto para eles, eu te digo, examine como está a tua condição. Você está animado ou desanimado? Se você está desanimado, é um sinal que a palavra não está diante dos seus olhos, porque a palavra não produz desânimo. Se uma pessoa se acha desanimado, ela esquadrinhou a circunstância ao ponto de ficar vidrada no problema. Então, o efeito é desânimo. Uma pessoa que se encontra triste, a palavra está diante dos olhos dela? Não, porque a palavra não produz tristeza. Se uma pessoa se acha triste, pode ter certeza, uma circunstância ganhou a tua simpatia. E você trouxe ela para esse ambiente que a gente poderia dizer, abriu na tela. Minimizou a palavra e maximizou. Se achar triste não é o procedimento para a gente. Se achar desanimado não é o procedimento para a gente. É o plano que Deus tem para a minha vida, são os problemas. Não, nem os planos de Deus é esse e nem os problemas são capazes. Olha que coisa maravilhosa, amém? Nem o plano de Deus é esse, porque os planos de Deus para a gente são planos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. E nem há problema suficientemente grande que possa nos vencer de verdade. Ele pode parecer grande, amém? Mas se você tiver consciência da verdade de Deus, você vai ficar na confiança. Fé pode nos manter com base no que foi dito por Deus. Pode ter sido dito lá atrás, mas aquele que falou a palavra é poderoso para cumprir. E fé repete o que Deus disse. Amém? Oh, aleluia. Eu vou te dizer, na lista de Deus, você já é mais do que vencedor. Você pode até sair fora, mas por Deus, olha que coisa interessante, a Bíblia diz assim, sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Agora, qual é a boa notícia? Deus já tem um muito para a gente, amém? Ele só está aguardando a gente ser fiel, amém?
Ei, a gente não precisa pedir, não. Deus já está no programa dele, com o muito, aguardando a nossa obediência, o nosso acerto. Abra a boca com muita satisfação e diga assim: Deus tem um muito para mim. Ei, quando Deus decidiu essa aproximação da sua vida, Ele tinha em vista te aperfeiçoar. Oh, aleluia, eu estou com vontade de dançar agora. Porque isso não é algo de alguns aqui, alguns, Deus tem um plano especial. Não, isso é para os filhos. Oh, aleluia, o pão é para os filhos, as promessas para os filhos. Então Josué e Caleb perceberam, essa fala não está produzindo um resultado bom. Qual foi a consequência depois dessa fala? Choro, desespero, desistência. E eles até falaram: vamos levantar um capitão aqui e vamos voltar para o Egito, vamos nos sujeitarmos à condição de escravo. Pelo menos a gente tinha cebola. Amém? Meu Deus do céu, que pensamento tão baixo. Que sujeição tão... Ei, você não vai retroceder. Você vai ficar firme. Você vai ajustar o seu grito. Deus disse, eu creio estar decidido. Aleluia. Em avançar para o que Deus tem nas nossas vidas, nós tomaremos conhecimento dos gigantes. Tomaremos conhecimento das resistências. Você está comigo? Das circunstâncias. Servir a Deus não é nunca lidar com um problema. Eu vi algo, não sei se ouvi ou li, mas diz mais ou menos assim: Deus nunca prometeu facilidade. Então tem pessoas que se decepcionam. Eu vim para a igreja e pensei que ia ser fácil. Não tem nada fácil não. Deus nunca prometeu facilidade. O que Deus prometeu? Capacidade. Amém. Amém. Capacidade é melhor do que facilidade. Amém. Porque a capacidade torna as coisas fáceis. Você está comigo? A capacidade torna as coisas fáceis. Então Deus não prometeu que nós não teríamos problemas. E como eu estou falando sobre fé, e foi com base nessa semente que veio essa mensagem, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E o que é viver pela fé? Eu vou te dar uma definição fresca sobre isso. Viver pela fé é aceitar o desconforto permanente. Amém? Fique comigo. Viver pela fé é aceitar o desconforto permanente, que o seu referencial não é mais o que você vê ou sente, mais o que você sabe. Amém? Então é um pouco desconfortável, porque a gente está acostumado a fazer uma avaliação no que a gente vê, no que a gente tem como conhecimento dos sentidos. Mas fé apela para uma segurança com base no conhecimento. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Hebreus, vai lá, porque esse é um versículo tão poderoso que só o pregador lendo você não acredita que está na Bíblia. Então vai lá, Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Traz mais ou menos essa interpretação. Diz que pela fé, falando sobre Moisés, pela fé ele abandonou o Egito. Agora o que era abandonar o Egito? Talvez a gente diga, sai do Egito, né? Mas abandonar o Egito para Moisés era abandonar a segurança. Era abandonar o conforto. Você está comigo? Era sair da condição, né, do filho da filha de Faraó, ou seja, alguém de influência, alguém beneficiado. Ele abriu mão de toda essa condição, não ficando amedrontado, né, com a cólera do rei, com o resultado da reprovação. Antes, fica comigo, permaneceu firme como quem vê o invisível.
Então, o relacionamento da fé é uma firmeza, não no que é visto. Você está comigo? Não daquilo que esquadrinhamos pelo estudo, rapaz, o desemprego, a dificuldade, os preços aumentando, e você vai esquadrinhando, aí chega a uma conclusão, isso é inseguro demais. Não, já está previsto. Nesse campo é inseguro mesmo. Mas o que nós temos? Nós temos uma promessa. Nós temos uma palavra. Amém? Que gera uma segurança como se a gente estivesse vendo o invisível. Eu gosto de dizer assim, lá no Nordeste tem uma brincadeira, tem muito nordestino aqui? Glória a Deus. No Arujá não tem muito nordestino, não. Amém. Mas lá tem uma brincadeira, né, que a gente fala, quebra-panela, outros falam outras palavras lá, é que coloca aquela venda, né, depois dá uma rodada, é mais criança que brinca disso. Né, e depois dá a ela um bastão, e ela precisa se dirigir a um lugar que está cheio de bombons, e se ela quebrar, todo mundo pega. Amém? Deve ter essa brincadeira aqui, não é possível. Aí o que acontece? Fica comigo, você está aprendendo com uma brincadeira. Quando aquela criança ou aquela pessoa está lá, está sem ver, ela está sem ver, e ela começa a se dirigir vozes, amigas e inimigas, amém? E vozes começam, agora, e aquela confusão, para a direita, para a esquerda, aquela pessoa está sem ver, diga sem ver. Quando essa brincadeira acontece na minha família, eu combino com Jane, combino com os meninos, não escute ninguém, só escute a minha voz, amém? Escute a minha voz, ignore todos os outros, vai comigo, para frente, mais um passo, agora, eu te digo, ele não está vendo, mas a minha voz leva ele a ter uma imagem. Amém? É como se estivesse vendo o invisível, porque tem uma voz confiável que está falando. Ei, quando a palavra de Deus é uma voz confiável, você anda vendo como se estivesse vendo o invisível. Aquilo que os olhos não conseguem ver, mas você sabe, e esse saber te dá segurança, como se você estivesse vendo o invisível. Aleluia! Por isso que antes de terminarmos essa noite, um grito de fé precisa sair da sua boca. Murmuração vai acabar, medo vai acabar, desânimo vai acabar, tristeza vai acabar, preocupação vai acabar. Porque Deus não mudou, a sua palavra não mudou. O que mudou foi o cenário só. Amém? O cenário é que mudou. Eles vinham bem, né? Deus falou, a gente vai para a terra prometida, ô glória. Vai olhar a terra, e eles pensavam que só ia ter facilidade, flores, vamos levar flores para Moisés. Amém? Deus nunca prometeu facilidade, fica com isso na tua cabeça. Essa questão de encontrar circunstância já estava no mapa. Deus nunca prometeu facilidade, Deus prometeu capacidade. Ele nos capacita, Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo. Talvez você diga, pastor, infelizmente você veio, diagnosticou a minha situação, mas eu já estou descendo a ladeira. Eu já fui infectado, né, por esse engano, eu já me acho triste, né? Satanás conseguiu a minha atenção e as circunstâncias fecundaram em mim uma tristeza acentuada e permanente. Eu me esforço para aparentar alegria, mas uma tristeza me consome. Ah, pastor, eu aparento animado, mas estou desanimado, entreguei os pontos.
Vou te mostrar como Jesus lida com isso. Lucas capítulo 24, fique pronto, já nem estou terminando. Lucas capítulo 24, diz, versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha que o resultado já tinha acontecido aqui. Eles já tinham dado atenção ao problema, ao ponto de tristeza já ser uma realidade que eles estavam vivendo. Se você não sabe, esses 2 discípulos, no caminho de Emaús, eles estavam desistindo. Eles estavam retrocedendo, eles estavam voltando. E porque eles eram vítimas, né, de uma situação, Deus interviu, colocando uma aproximação dele para a ajuda. Tem uma fase que a gente está tendo dificuldade, que Deus não chega reprovando, Deus chega para ser ajuda. E eu acredito que hoje você está aqui e Deus entende esse encontro para ser ajuda na tua vida. Diz que eles estavam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe respondeu: quais? Amém. 2 pontos de vista. Aqueles 2 discípulos esquadrinharam o problema. E como eles esquadrinharam? Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Que era, não era mais não, era. Amém. Ei, Jesus ainda é para você ou era? Amém. Deus é para você ou era? As promessas de Deus é para você ou era? Porque quando a gente está tomado por esse desânimo, tudo era. Tudo era, mas não é mais. Às vezes nós não temos coragem de dizer, mas o nosso comportamento denuncia: não é mais diante dos meus olhos. Eles disseram que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, não espera mais. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Depois disso já é o 3º dia. Ou seja, contando, nós esperávamos, foi uma decepção. Colocamos uma expectativa nessa nova vida proposta por Jesus. Era varão aprovado. Esperávamos. Ou seja, características de desistência, de desânimo, de alguém que está descendo a ladeira, de alguém que está retrocedendo. Eu estou com vontade de dar o grito. Ei, amém. Fique pronto, a qualquer momento eu vou dar o grito. Porque você vai sair desse quadro. Ei, esse encontro aqui é festa, celebrando os frutos eternos. E não vai ser de faz de conta não, porque você está no meio, tem que aparentar. De verdade, você vai se levantar. De verdade, você vai ser tomado de ímpeto, de força, de coragem, porque há uma unção, há uma graça. Oh, aleluia! Você está comigo? Então,
Eles depois disseram: é verdade que estão contando que ele ressuscitou, mas até agora nada, né? Aí no versículo 25, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava em toda a Escritura. Sabe o que vai restabelecer a condição? A palavra, a verdade de Deus. Se você andou esquadrinhando os problemas, você precisa dar um tempo meditando na palavra, o que a Bíblia diz, o que a promessa diz, o que Deus diz. E concluindo, depois, quando se aproximava da aldeia, fez menção que ia passar adiante, mas eles constrangeram a ficar. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele já tinha ressuscitado, então ele estava num corpo glorificado. E disseram um ao outro, olha a fala dele como mudou agora. E disseram um ao outro, disseram um ao outro, não nos ardiu pelo caminho enquanto ele falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, oh aleluia, voltaram para Jerusalém, que era o lugar de onde eles nunca deviam ter saído, o lugar da promessa, o lugar do comando, o lugar do posicionamento. Esses discípulos estavam afetados pela tristeza, estavam desanimando. Encontraram Jesus com a palavra. Ele poderia ter trazido qualquer outra coisa, né? Aí a gente ia ficar, olha que coisa importante, manda um anjo, Senhor, manda isso, manda aquilo. Não, Jesus veio com a palavra. É a palavra que reanima a gente, é a palavra que restabelece a promessa, é a palavra que vai vencer o medo, a preocupação, o desânimo. Jesus não fez outra coisa, ele já estava num corpo glorificado. Ele poderia estar com uma novidade que a gente não tem, mas ele usou a palavra, as Escrituras, os profetas, e foi com essa palavra que ele desencadeou esse resultado. Disse que eles recobraram o ânimo e voltaram para Jerusalém. Acharam reunidos 12 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Oh, aleluia. Olha como mudou a fala. Ele disse lá, aquele que dizia, aquele que era. Mas agora eles foram recolocados. E agora a fala deles era: aconteceu, Jesus ressuscitou, é verdade. Oh, aleluia. Eu sei que nós não estamos sozinhos. Deus de propósito lhe trouxe aqui hoje à noite para mexer com você. E se você estava já faz tempo, cadê o chamado, cadê a prosperidade, cadê a porta aberta, cadê o alívio dessa dor, dessa doença? Ei, tem promessa da parte de Deus, tem palavra da parte de Deus. Recobra o ânimo, coloca um grito na tua boca, coloca uma palavra de posicionamento. Deus disse: eu creio, estar decidido, eu sou abençoado. Ei, é você que muda essa situação, é você que muda o seu estado, a resposta. As circunstâncias não vão mudar enquanto você não mudar. As circunstâncias vão querer insistir em se manter. E se você se mostrar reverente, nada vai mudar. Mas se você mudar, muda. Diga: se eu mudar, muda. Oh, aleluia. Eu vou deixar esses 5 minutos para Janaína como presente do Dia das Mães. Amém.
Mas eu queria que você ficasse em pé. Eu vou deixar você pronto para a palavra que ela vai trazer. Eu vou fazer uma oração, como sendo esse processo de mudança. Você vai dar continuidade a esse aniversário de hoje por diante. Amanhã você vai voltar aqui animado. Você vai dormir hoje. Ei, sorriso vai começar a ser percebido na sua face. Oh, aleluia! Eu quero que você se posicione. Você está determinado? Você vai continuar descendo para o caminho de Emaús? Ou você vai se posicionar na palavra, nas promessas? Vamos dizer comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora vamos enchendo. Diga: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Diga: eu sou mais do que vencedor em todas estas coisas. Agora dê um grito. Você vai conseguir. A bênção do Senhor está disponível sobre a sua vida. Você é abençoado. Canta um cântico enquanto o pastor vem para dar continuidade. Essa é minha vitória.